As reações alérgicas são respostas exageradas do sistema imunológico a substâncias que são normalmente inofensivas para a maioria das pessoas. Essas substâncias são chamadas de alérgenos e podem incluir alimentos, medicamentos, poeira, picadas de inseto, entre outros. Quando a pessoa alérgica é exposta a um alérgeno, o sistema imunológico reage produzindo anticorpos que desencadeiam uma série de reações no corpo, como coceira, inchaço, vermelhidão e tosse. As reações alérgicas podem variar de leves a graves, podendo ser potencialmente fatais em casos extremos, como na anafilaxia. Será que existe cura para alergias? Quais os melhores tratamentos para cada caso? Essas e outras dúvidas você tira agora, no Bendita Hora. E veja só quem eu recebo de novo aqui, doutora Ana Carolina Donofrio. Tudo jóia? Tudo bem? Muito obrigado, viu? Aquela entrevista que a gente fez, eu guardo no meu coração, na minha cabeça, porque aquilo, de verdade, sempre eu tenho... Aquele dia eu aprendi, lembra que eu falei? Bom. Aprendi sobre alergia, sobre intolerância, aquilo ficou muito claro para mim. E como é importante a gente saber essa questão da resposta alérgica no corpo da gente, né? É importante, né? Pode evitar uma morte, né, gente? Pode evitar uma morte. A gente aprender a reconhecer um quadro de alergia, ele é muito importante para a gente poder exatamente prevenir reações mais graves, né? Ou pelo menos reconhecer que o negócio está indo errado e conseguir ter uma resposta ou atender melhor, mais rápido aí. A doutora Ana Carolina, ela é alergista, esse é o título, é alergista? É, alergista ou alergologista, tanto faz. Mas alergista é mais curtinho. Eu pensei que ele tinha errado aqui no coisa, alergista, então pode falar alergista, pode, não tem problema. Não tem problema. Alergonogista. Alergologista. É melhor É difícil, alergista é mais fácil. Alergologista, é isso mesmo, né? Mas alergista é mais fácil, A gente vai falar tudo sobre alergia. Eu queria que você mandasse pra gente sua pergunta. Você pode entrar no canal do YouTube, que está sendo transmitido ao vivo no YouTube, e manda a sua pergunta ali no chat pra gente perguntar aqui pra doutora sobre a questão de alergia. Eu já vou perguntar pra ela, porque esse dia eu tive que trocar a minha pulseira, que é a pulseira desse Apple de metal, Watch. né? Não, de borracha. De borracha. Me causou, tá vendo aqui? Me causou um eczema. Eczema, Eczema, tá vendo? Eu vou perguntar que eczema. Antes de conversar aqui agora. Doutora, muito bem. A gente relaciona, geralmente, a alergia à coceira, a prurido, a vermelhidão. Mas a alergia não é só isso. Não, aí a alergia tem muita coisa, né? Isso é uma reação, né? Isso. A alergia é uma resposta exacerbada, é uma resposta errada do organismo a uma coisa comum. Então a pessoa sempre teve contato com aquilo e de repente resolve fazer uma resposta exagerada àquele alérgeno. De repente, a pessoa às vezes nunca teve nenhum problema com aquilo. Isso. De repente ela pode... Começa de repente. Do nada. E quanto mais a gente tem contato, maior o risco da gente desenvolver alergia. Olha que coisa. Quanto mais exposto aquilo, mais risco. É o corpo respondendo àquela... De uma maneira exagerada. Por exemplo, então se uma pessoa nunca teve um problema com um medicamento, ela nunca foi alérgica àquele medicamento, do nada ela pode ser alérgica àquele medicamento. Do nada. E quanto mais ela toma aquele medicamento, mais ela está... Olha! A única diferença é remédio de uso contínuo. Aquele que você toma todo dia, a chance é menor. Mas aquele remédio que a gente toma para uma dor de cabeça... Vamos falar da maldita dipirona. Vamos falar da dipirona. Eu tentei não citar nomes mas do vilão eu vou falar, principal porque aí. eu faço uma campanha contra a dipirona, faço mesmo. Eu pessoalmente falo, não tome dipirona, porque os anti-inflamatórios, a gente sabe que os remédios para dor, no geral, tanto no Brasil quanto no mundo, são os principais causadores de alergia. Em adulto, né? Em adulto. A dipirona, por exemplo... E a dipirona é um deles. A dipirona, ela pode causar um choque anafilático. A gente vai falar sobre isso, né? Agora, doutora, a pessoa pode, a senhora está falando, ela pode ter contato com uma coisa, ou então, por exemplo, ela pode ter contato com tecido, com uma roupa, de repente nunca teve e começa a ter. O que eu citei para a doutora, eu sempre usei aquela pulseira de borracha. Do nada começou a criar uma coceira, uma coisa. Eu achei que estava com... E é uma lesão bem grosseira, né? Que é o eczema. E grosseira ela que é diferente daquela alergia que dá anafilaxia. Isso. Que dá a reação alérgica grave. É aquela reação que ela parece aquela das dobrinhas da dermatite atópica. É o mesmo tipo de lesão. Mas essa aí não causa reação grave. Ela causa uma reação chata, que pode demorar até 4 semanas para melhorar, que é a dermatite de contato.
contato e coça pra caramba. Coça. E aí o que você faz? Você muda aquilo, muda o uso daquilo, acabou, não tem problema. O principal tratamento é afastar do que está te causando alergia. De repente uma coisa nunca teve, passou a ter por causa disso, né? A gente vai ver um VT que fala do caso do influencer Brendo Yan, que morreu por uma crise alérgica por comer o alimento camarão. Ele tinha camarão. Isso a gente vai falar, porque isso é uma coisa séria. Vamos lá. Apesar de algumas alergias serem mais amenas com sintomas como coceira, outras merecem uma grande atenção e cuidado, pois podem levar à morte. Foi o caso do influencer do Rio Grande do Norte, Brendo Yan, de 27 anos. Ele era alérgico a camarão e passou mal após comer bolinhos recheados com fruto do mar. Os bolinhos foram feitos por um vizinho, que não sabia que o rapaz era alérgico, e o influencer também não perguntou do que eles eram recheados. Brendo ficou internado por 4 dias na UTI, mas não resistiu à alergia e veio a falecer. O caso de Brendo Yan serve de alerta para todos. Devemos ficar atentos às nossas alergias e procurar saber mais sobre o que nosso corpo aceita ou não. Reação alérgica a camarão, a gente já viu mais vezes, mas a gente vê uma pessoa tendo uma reação, ela fica empolada ou ela fica com aquele dentro. O que aconteceu que levou à morte esse moço? Então, ele fez uma anafilaxia, né? Anafilaxia. O que anafilaxia? Anafilaxia é uma resposta exagerada e de múltiplos órgãos numa reação alérgica. Ao mesmo tempo. Então, você tem que ter, pelo menos, para ter uma anafilaxia, 2 órgãos atingidos. Então, você faz a pele, que é aquela urticária, o angedema, mais algum outro órgão, por exemplo. Então, uma falta de ar, uma crise de asma, uma rinoconjuntivite, um vômito, uma diarreia. Isso é uma anafilaxia. É uma anafilaxia. O que muita gente confunde, que a gente tem que tomar bastante cuidado, é que nem toda anafilaxia precisa chegar no choque anafilático. Ah, o choque anafilático é uma coisa, a anafilaxia é outra. Isso, porque é aí que mora o perigo. Falar, é uma reação alérgica mais leve porque não tem choque? Não, é uma reação alérgica grave e precisa do uso da adrenalina para tratar. Senão pode levar a choque. Não pode levar, isso, ao óbito. Ao choque é o óbito. Choque é o óbito. A senhora disse da adrenalina. A adrenalina é a adrenalina que o próprio corpo libera, mas ela pode ser aplicada. Isso, ela pode ser aplicada, né? Nos hospitais a gente tem ampola de adrenalina que a gente aplica na dose certa e dá para comprar também, mas aí é via importação. No Brasil a gente ainda não tem aqui a caneta de adrenalina autoinjetável. Então, porque as pessoas que têm a alergia, geralmente nos Estados Unidos a gente vê muito isso. Ela tem a caneta de adrenalina e ela percebe que foi coisa e ela já reconhece e aplica, e aí você aplica intramuscular na coxa. Então você bate a caneta, pode ser por cima da roupa, não precisa nem tirar a roupa para isso. Isso é interessante. Então é o que salva a vida no caso de anafilaxia mesmo. Olha que interessante. O que é o camarão? Que substância tem o camarão? É uma proteína, que é a tropomiosina. Uma coisa que muita gente confunde também, aproveitando o gancho do camarão, é com o tal do iodo, né? E se eu tenho alergia a camarão, eu tenho alergia ao iodo? Não tem. Não tem. Tá? O camarão não tem iodo na sua composição corporal. Ele saiu do mar, saiu iodo. O iodo, né? O iodo ficou no mar. lá no mar. Um dos alimentos que mais tem iodo é o sal de cozinha, que a gente come todo dia. Precisa ter, né? Porque a gente Isso, por conta da tireoide e tudo. Então, quem tem alergia a camarão não tem obrigatoriamente alergia a iodo, a contraste, essas coisas. Então, ele tem uma proteína. Mito. Uma proteína. Que a entrar em contato com a pessoa que tem alergia provoca. Faz essa reação exacerbada. E aí pode ser desde uma reação alérgica leve, quanto uma reação alérgica grave. Tem a ver com a quantidade que come ou não? Não tem? A alergia não tem a ver com quantidade. Olha que coisa. Às vezes uma coisa mínima. Uma colher que mexeram errado, um óleo que fritaram errado, fritaram pastel de queijo ali, fritaram de camarão logo em seguida. A gente tem também aquela alergia, que é uma alergia à questão do amendoim também. A gordura de amendoim, a pasta de amendoim. Qualquer apresentação pode dar reação. Pode estar. E o amendoim, por quê? Ele tem, também tem uma proteína específica no amendoim que o corpo confunde e faz essa reação exagerada. É uma reação do corpo. Exagerada. Do corpo. Eu assisti uma série esses dias daquele Um de Nós Está Mentindo, é que uma pessoa morre justamente por causa da caneta de adrenalina, que eles não aplicam a caneta de adrenalina e a pessoa acaba morrendo porque não usou a caneta de adrenalina. A gente tem uma pergunta aqui para a doutora, vamos lá.
uma alergia a peixe, mas não sei qual o nível dessa alergia. Como posso descobrir se terei apenas a coceira ou se é algo mais grave? Mas espera aí, existe alergia a peixe? Tem alergia a peixe? Tem bastante. Tem? E a alergia a peixe é diferente da alergia ao camarão. São proteínas diferentes. São outra camarão entra no fruto do mar. Tá, é. O peixe é outra coisa. Mas a alergia ela é imprevisível. Então, como que funciona? Uma vez você pode comer aquele alimento e ter só uma coceira, na próxima vez pode ter o tal do choque anafilático. E se tiver contato de novo porque não associou com aquele alimento, aí pode ter outra vez só a coceira na pele. Então, ela não é gradativa, não é que ela vai piorando. Uma vez uma coceirinha, depois um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não é assim. Então, é totalmente imprevisível. Então, assim, desconfiou que tem alergia, afasta o alimento e procura especialista para investigar. Pergunta importante que chegou pra gente aqui agora, da Regina Mosqueira. Atenção, eu até vou usar a pergunta da Regina para fazer uma pergunta prévia para ela. A Regina está perguntando assim, a intolerância pode se transformar em alergia? Atenção, intolerância é uma coisa, alergia é outra. Nós já conversamos, né? Não é verdade? É isso aí. Né? Intolerância não é alergia. Intolerância não é alergia. Então é o seguinte, a Regina pergunta, a intolerância ela pode se transformar em uma alergia? Não, são dois problemas diferentes. Quem tem intolerância pode ter alergia? Pode. Mas você vai ter dois problemas, não é um que virou o outro. Ah, tá. Então não é que... eu tenho intolerância a glúten. Vai virar uma alergia a glúten? Não. Não. É como a gente, vou voltar, a intolerância a glúten vai dar uma indisposição. Isso, uma diarreia, dor abdominal, vômito. A alergia a glúten pode lhe matar. Isso. Pode lhe matar. É isso aí. Então é importante essa pergunta. A intolerância não vira alergia. Não. Você pode ter uma intolerância e pode ter uma alergia. E você pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas. Como que a gente sabe se a gente é alérgico a alguma coisa, doutora? Pelo amor de Deus. Infelizmente, só Tem tendo. jeito, só tendo. Alergia a gente não consegue, não tem exame que a gente faça para poder... Detecta. Nada. Os exames de alergia, eles me mostram uma coisa que é sensibilização, que é um risco um pouco maior de quem tem o exame negativo de ter alergia. Então, dá para saber se você vai ter ou não? Não dá. Então, a alergia é totalmente imprevisível. Aquelas mulheres que tiveram problema com o negócio de cabelo, que foi com a pomada, né? A pomada, aquilo era alergia? Ou era... Não, aquilo foi uma reação tóxica. Aquilo é uma reação tóxica, não é alergia. Qualquer pessoa poderia ter aquilo, independente se tem alergia ou não. Era uma reação tóxica. Uma reação tóxica. Que é diferente de alergia, né, gente? É diferente de alergia. Agora, geralmente quando a gente tem... Os remédios que a gente trata de alergia, o que é? Porque geralmente eu lembro que eu tomava Fenergan, tomava Polaramine, tomava essas... Eu tô falando tudo nome comercial, né? Tô falando tudo... A gente tá aqui. Não tem problema, não. Mas é que esses aí, os nomes deles já são muito conhecidos, né? Mas tem esse... Eu vou falar também, tem um Alegra que custa caro pra diabo, que é uma coisa... Alegra, nossa, quase mata a gente, um cara. Tem aquele Loratadina, tem as coisas. Como agem esses remédios? São antialérgicos esses remédios? Isso, essa lista que você me deu são de antialérgicos. Como funciona o antialérgico? Como que eu explico no consultório para os pacientes? Isso. Sabe aquele negocinho que a gente põe na tomada para a criança não enfiar o dedo? Isso. Que bloqueia? É assim que funciona o antialérgico. Ele vai se ligar aonde a célula de alergia quer se ligar. Ah, tá. E aí, com isso, ela não conseguindo se ligar ali, ela não faz a reação. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acha que está tendo uma alergia, se não for uma anafilaxia, né, se não tiver mais de um órgão, é tomar o antialérgico. Qual que eu escolho? O que não dá sono. Então, esses primeiros que você deu a dica, mata a gente de sono. São os que dão sono. Isso. E aí, como é que você pede ajuda depois? Então... Depois que eles demoram muito para agir. Então, quando eles vão começar a agir, aqueles que dão sono, a reação já está muito, né? Há muito tempo ali, já tem muita célula de alergia. Por que que eles dão sono? Esses antialérgicos mais antigos aí, né? Ixizine, Polaramine, Fenergan e Benadryl, que são os que dão sono, eles tinham uma molécula muito pequenininha. Então passa a barreira cerebral e ele se liga no receptor de alergia da cabeça. E a gente dava aquela... Isso, por isso que dá aquele sono bom. É um sono que você não entra em sono profundo, mas dá sono. Perceberam isso, o que fizeram? Uma molécula um pouquinho maior, acabou. Aumentaram a molécula. E aí ela não passa a barreira cerebral. Olha que interessante. Por isso que não dá sono. Interessante. Por que será que temos visto um alimento das alergias Por que está aumentando a alergia? Peraí, então VT. Por que será que eu não estou enxergando mais VT? Por que será que você está vendo? Vamos lá, gente, acompanha esse VT.
Segundo reportagem do G1, especialistas afirmam que a humanidade está cada vez mais alérgica a alimentos. O aumento das alergias alimentares pode ser explicado por diversos fatores, como o aumento de consumo de alimentos processados e industrializados, o uso excessivo de antibióticos e a falta de contato com micróbios que fazem bem ao nosso organismo, presente em alimentos frescos e não processados. Além disso, a mudança climática também pode estar contribuindo para o aumento das alergias alimentares. Então, a gente está vendo um aumento das alergias. É real isso? É real isso, né? Por conta, a gente acredita muito que seja por mudança de estilo de vida. A gente começou a comer mais industrializado, ter pior qualidade de sono, ter menos contato, né, com área aberta, com terra. Porque a gente sabe que essas medidas, elas são protetoras de alergia. A gente chama de teoria da higiene. Então, o pé no chão, brincar com a areia, brincar na grama, é bom, ajuda a proteger de alergia. E a gente foi ficando cada vez mais urbano. É verdade. E aí, com isso, as alergias começaram a aumentar. Tá. O Everaldo tem uma pergunta. Everaldo, Oi, doutora, tudo bem? Tudo jóia. Eu só tirei uma dúvida, se é fato ou fake. Eu estive em Salvador e vi nos postos de saúde uns folders falando sobre alergia celíaca. Só para tirar a dúvida se é fato ou é fake. É verdade que alergia celíaca é comum só nas pessoas pretas? Então, vamos lá. A alergia celíaca, ela não é alergia, né? Ela é a doença celíaca, ela não é uma alergia. É a tal da intolerância ao glúten. É a intolerância ao glúten. Isso. É uma doença. Ela aparece mais nas pessoas pretas mesmo, mas a gente não tem correlação com as doenças alérgicas. A alergia tá, pelo menos, igual para todo mundo. Agora, a doença celíaca tem mesmo um pouco mais. A doença celíaca é a intolerância ao glúten. Isso. Atenção, gente, voltamos a dizer, não é alergia ao glúten, que a alergia pode dar uma anafilaxia que pode levar a... Eu estou podendo fazer... Nossa, tá podendo trabalhar no meu lugar. Tá contratado já para ficar comigo. Doutora, vamos lá. Mais perguntas. Seguinte, doutora, às vezes a gente vê algumas reações, até em vídeos, assim, depois que a pessoa faz uma tatuagem, às vezes ela coloca uma pomada e a alergia seria daquela pomada ou é a alergia da tinta da tatuagem? Putz, isso é super interessante. Pode acontecer as duas coisas. Isso aí só olhando. Geralmente, quando a alergia é da tinta da tatuagem, algumas tatuagens têm níquel na composição. E algumas tatuagens de rena, eles colocam uma substância que chama parafenileno de amida, que pode dar também uma reação. Geralmente, quando é da tatuagem, de algum pigmento ali da tatuagem, você faz a alergia no formato da tatuagem. Você pega ali certinho e fica aquelas... parece umas bolhas em cima, faz o eczema no formato. Quando é da pomada, como ninguém passa a pomada muito certinha, você dá aquela lambuzada, fica uma área um pouco mais extensa. Mas pode ser das duas coisas, e acontece mesmo. Só que teve um caso esses dias de uma pessoa que morreu, não morreu? Com a questão do anestésico. Que a tatuagem uma área bastante extensa e ele passou bastante anestésico e aquilo fez... Aí houve uma absorção maior do anestésico. A gente tem que lembrar que as pomadas, elas podem causar alergia, por exemplo, a pessoa que tem alergia anti-inflamatória, os remédios para dor. O uso daqueles spray de diclofenaco pode fazer a reação alérgica da anafilaxia também. Sabe aquele negócio que chama salompa? Eu botei uma vez no meu pescoço, pelo amor, quase pudreceu o meu pescoço, porque aquilo o lugar que colocou ficou vermelho. Eu acho que eu tenho muita dermatite de contato. Tem pessoas... Em plaça, mas não existe. Ficou vermelho? Então, não existe Plaça Biá ainda não, né? Eu acho que acabou. Agora é o Salompas. Agora é o Salompas. Em Plaça Biá. O que fazer em caso de uma reação alérgica? Veja esse VT, depois vou perguntar para a doutora se é verdade. Enquanto isso, ela vai tomar um café. Você vai tomar café? Vou. Isso mesmo. As alergias sempre requerem uma atenção, porém, muitas vezes não sabemos como ajudar a pessoa. Afinal, o que fazer no caso de uma reação alérgica? Primeiro, tenha atenção aos sintomas que o corpo está mostrando. Os principais sinais são inchaço, vermelhidão na pele, coceira, mal-estar e, em casos mais graves, dificuldade para engolir e respirar, falta de ar e convulsões podem aparecer. Independente da gravidade, é importante que o auxílio médico seja feito depressa, para que os sintomas não piorem. É preciso saber também se o paciente possui um remédio para ajudá-lo a melhorar. No caso de uma alergia, ligue para a emergência. Se for mais fácil, vá para o hospital ou pronto-socorro mais próximo.
Durante o caminho ao hospital, deixe a pessoa em uma posição que facilite a respiração e não dê nada para ela beber. Caso queira vomitar, vire-a de lado para que não se engasgue com o vômito. Em todo esse processo, é preciso manter a calma, e assim que tudo estiver mais tranquilo, procure entender o porquê ter causado a reação alérgica, para que assim possa ter mais cuidado na próxima vez. Doutora, tá certo o que falou? Tá certo. Então, mas aí, peraí. A pessoa, ela teve aquela reação, você vê, a questão que fala que falta de ar geralmente que engrossa, fica o edema... O edema de glote, né? Porque fica, incha. Um dos primeiros sintomas do edema de glote é a rouquidão, porque a prega vocal tá ali no meio da glote. Então, imagina, tá tudo inchado, a voz some. Outra coisa que pode acontecer é o chiado no peito igual da asma. Tá. Então, também dá falta de ar. Então, a gente tem que conseguir que na hora da crise, a gente está tão assustado que é difícil diferenciar. É verdade. Se a falta de ar é aqui embaixo ou é aqui em cima. É. Porque são coisas diferentes. E outra coisa não é porque apareceu placa no pescoço que a glote está inchada. Ah, não é porque tá ali... Por fora. Não, Apareceu o sintoma só na pele, tá conseguindo falar, tá conseguindo respirar bem, o sintoma tá só na pele. Não é a localização da placa da urticária que fala se a glote está inchada. Então, a glote inchada, que às vezes pode ser só uma urticária. Só pele, isso. Só pele. Isso. A pele é um órgão do corpo. É um órgão do corpo. Ele reagiu de forma E aí incha a exagerada. boca, incha olho, ainda é pele. Ainda é pele. Ainda é pele. Essas mucosas, tudo é pele. Mucosa, isso. Tudo é pele. Isso. Né, de repente tem essa Fica um coisa... bocão ali, Bocão, né? é Parece verdade, que colocou um verdade. preenchimento labial. Fica um É bocão. verdade. Bocão. Doutora, agora, a pessoa, nós não temos essa coisa da adrenalina e tal. Qual é o medicamento que, de repente, a pessoa pode tomar ou ela tem que vir para o médico mesmo? Eu acho que tem duas coisas. Ela tem que ir para o médico, né? Isso aí, uma coisa não exclui a outra. Tá. Mas um antialérgico que não dê sono, que o paciente esteja acostumado a tomar, também vale a pena. E um corticoide? É bom? O corticoide, ele ajuda também em uma outras desinchada. etapas. Ele não desincha, mas desincha. ele é bom quando você está tendo uma reação alérgica mais sistêmica. Então, coça o nariz, coça o olho, apareceu junto, né? Então, você comeu um alimento, estava ali jantando, foi no restaurante japonês, comeu camarão, imediatamente depois começou placa pelo corpo e sintoma de rinoconjuntivite. Nessa hora, o ideal é adrenalina. Mas, até você conseguir, quem nunca teve não vai ter a caneta de adrenalina, até conseguir ir no hospital pode tomar um antialérgico e o corticoide. Pode tomar. Mas o antialérgico é um dos remédios que menos tem efeito colateral. Então, a gente fala, a gente tem menos medo de tomar. Sempre gosto de ter perto prednisona. Sempre faz qualquer coisa tomar. Mas ela demora um pouquinho Demora, para agir, né? viu? Demora, Então, o antialérgico age mais rápido. mais rápido. Esses antialérgicos mais modernos aí, que não dão sono, Ele é bom. né, eles agem mais ou menos aí uns 15 minutos. Ele é bom. Então, a resposta é muito rápida. Que o Alegra, que é caro, né? Isso. O Alegra, Lectos, Desloratadina. A loratadina é bom. Isso. Tem mais uma pergunta da Cristina. Cristina Souza. Cristina Souza da Hora. Qual o melhor exame para uma rinite alérgica? Rinite alérgica, é bom falar sobre isso. Rinite alérgica. Das doenças que a maior parte da população tem, Tem, né? né? A gente Rinite aqui de São Paulo, então quase todo mundo tem Rinite rinite. alérgica é esse coriza. Coça sabe? nariz, espirra, Olho, coça tal. olho, coça orelha, coça garganta, coça tudo. Isso por causa de quê? Por Espirra. causa de pólen, por causa de poeira, por causa dessas coisas Os assim. principais vilões são os ácaros, Os ácaros, né? Aí, proteína do cachorro, gato, barata, fungo, pólen, essas coisas são os principais vilões. Então, a primeira coisa o diagnóstico da rinite, ele é clínico, ele não precisa de exame. Então, a pessoa vai me contar uma história, fala, putz, olha, você tem essa característica, é rinite. Agora, é alérgico ou não é alérgica? Tá. Porque existe a rinite não alérgica. Tem a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Isso. Ótimo. E aí, pra gente saber se a rinite é alérgica, aí entram os exames de alergia. E aí pode ser o prick, que é aquele de picadinha no braço, ou a IgE específica, que é o exame de sangue. Ela ainda perguntou aqui, mandou outra lá. O raio-x da face pode diagnosticar o problema? Raio-x da face serve para quase nada hoje em dia, gente. Nem para nada. O raio-x, é verdade. Nem para sinusite? Se você for conversar com os otorrinos, nem para sinusite. pra sinusite. Nem para sinusite. Porque o raio-x da face, primeiro que as posições que a gente faz são ruins, e depois que ele só mostra a parede do seio da face mais espessada, mais gordinha. Então, o diagnóstico é tudo clínico. Não adianta nada. Se precisar fazer algum exame, seria talvez uma tomografia. Mas para diagnosticar rinite, não. Não precisa. Rinite, o diagnóstico é clínico, não precisa de exame nenhum. Doutor, a questão da rinite
A senhora falou, a pessoa fala, eu tenho alergia a gato. Não é que ela tem alergia ao gato, é alergia ao ácaro. O que é? Pode ser tanto ao ácaro da pele do gato, porque eles trocam muito de pele, o ácaro come resto de pele morta. Isso. Quanto a alergia a uma das proteínas do gato. O gato tem ser? A proteína na saliva. Tem. Então a pessoa pode ter, então. Pode ser, não é pode só. ser ao gato. E aí por isso que às vezes, meu gato eu não tenho, da vizinha eu tenho, porque as proteínas são diferentes. São diferentes. Olha que demais, gente, demais. Pera aí, vamos ver. Acabou, não acredito. Não acredito, gente, um monte de coisa que eu tinha que... Não, eu tinha um monte de... Eu vou perguntar aqui, ó. Eu ia tem uma pessoa se coçando. É possível prevenir reação alérgica? Não. Não é. O que a gente tem que fazer é sempre lembrar que a reação alérgica existe. Existe. Então, começou a coçar, apareceu alguma coisa estranha, placa na pele, pode tomar um antialérgico e aí procurar atendimento. E desde assim, apareceu alergia, suspeitou que pode ser ou uma comida ou um remédio, alguma coisa, procura o alergista. Na hora, tem que procurar. Procure a doutora Ana Carolina Donofrio, alergista. Olha aqui, eu vou dar os contatos para você entrar em contato com ela. Atenção, vamos lá. Primeiro, o e-mail. contato@espaçomedicocuidar.com.br. contato@espaçomedicocuidar.com.br. E depois siga a doutora Ana no Instagram. Atenção, vou dar o Instagram da doutora. @DRA, de doutora, Ana Donofrio. Tudo junto. @DRA, doutora, Ana Donofrio. E você pode até acessar o site também, espaçomedicocuidar.com.br. Você falou, quando a gente fala de alergia, a gente começa a coçar. Eu estava olhando aquela menina se coçando ali, eu já estava querendo coçar. Eu ia falar de alergia, bijuteria, essas coisas que a gente tinha que ter falado. Rodolfo, traz a doutora de novo pra gente falar esse negócio da alergia, bijuteria, que as pessoas não podem colocar, né? E alergia a gente também, que a gente tem umas alergias também. Não tem. Sabe, um dia de alergia. É da coceira. Eu tenho alergia a gente chata. Você tem uma alergia danada. Eu também tenho. Essa aí eu também tenho. Doutora, obrigado, viu? Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. A gente vai encerrar o programa do clipe, com um clipe Tá Escrito, né? Tá escrito do cantor e compositor Xande de Pilares. Tem Xande de Pilares, tem Xande do avião e tem Xande de Pilares também. Xande de Pilares, Obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Amanhã a gente encontra ao meio-dia, tá bom?